nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Queremos glorificar a Deus pela graça, pela misericórdia e pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua presença. Não que nós sejamos perfeitos ou fiéis à sua palavra, mas a graça de Deus é extensiva e nos toca, daí que nos coloca de pé no seu altar. Não merecemos estar aqui, mas o sangue de Jesus nos deu esse merecimento. Não tínhamos nem como aproximarmos a glória de Deus. Mas agora não só aproximamos a glória, mas sim a glória de Deus vive em nós. Glórias ao nome de Jesus. É por causa de alguém que foi entregue ao nosso favor. Ele foi entregue a nosso favor. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Mas o mundo estava doente e o mundo estava infernizado. Era preciso que fosse entregue um sangue não contaminado para lavar a humanidade. E Jesus foi entregue por nós. Estamos aqui para glorificar o nome poderoso do Senhor Jesus, exaltando essa entrega, esse sacrifício permanente da parte de Deus por meio de Jesus para restaurar a humanidade. Nós estamos aqui agora na Igreja Ministério da Graça de Deus, Maputo, Matola, não importa de onde o irmão pode nos estar a visualizar, de qualquer canto deste planeta. Nós queremos dizer bom dia e seja bem-vindo a esta plataforma. Aqui não opera a mão do homem, mas sim a mão de Deus. É essa mão que te vai tocar enquanto ouve a palavra de Deus. Essa palavra liberta, essa palavra cura, essa palavra transforma. Ela é uma bênção para nós que a ouvimos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 23. O título na minha Bíblia diz: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Glórias a Deus. Vamos ter a nossa mensagem com o título A Felicidade na Vida com Deus. Esse será o título da nossa mensagem de hoje. A felicidade na vida com Deus. E ouvimos aqui o salmista Davi falando dessa mesma felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Essa é a glória maior. Davi exaltava o nome do Senhor. E ele dizia que o Senhor renova as forças e guia por caminhos certos. E ele mesmo prometeu fazer isso. Está fazendo. Então é uma oportunidade de nós agradecermos a Deus pela felicidade na vida com Ele. Mas antes de nós agradecermos, temos que perceber o plano de Deus nas nossas vidas. Ele agradecia a Deus e há um versículo que me alegra muito aqui. Ele diz que o Senhor prepara a mesa diante dos seus inimigos. Amém. O que quer dizer aqui que essa felicidade que vem da parte de Deus é um pacote completo. E um pacote completo, ele não separa o irmão dos seus inimigos.
Não vai separar o irmão daqueles que perseguem o curso da sua vida. Porém, Deus, que é Deus, vai deixar com que esses inimigos cheguem até perto, mas não terão como te tocar. Eles estarão perto para assistirem à mesa servida pelo Senhor a seu favor. Deus, quando nos promete a felicidade com Ele, Ele não promete não só uma felicidade vazia, não, mas promete uma felicidade onde os nossos inimigos vão assistir à glória dEle, a glória do Senhor brilhando nas nossas vidas. Entenda, meu querido irmão, quando Davi diz que o Senhor prepara a mesa diante dos inimigos, não significa que os inimigos estavam só à espera para assistir à mesa. Em algum momento podiam estar até a tirar flechas, mas há uma proteção muito maior que está na sua vida, que é a promessa de Deus de cuidar de si até ao fim da sua vida. Ele vai preparar esse mesmo banquete, mas os seus inimigos nunca em nenhum momento vão deixar de lançar flechas. Saiba também que, mesmo no tempo em que corre, vai à igreja para glorificar ao Senhor, o seu inimigo pode estar ao seu lado, embora invisível, porque o diabo é uma pessoa invisível. Em algum momento pode se manifestar em pessoas, mas ele é espírito também. Espírito mau. E ele anda de redor, quer ver o que é que vai fazer lá onde vai. Se você vai pedir uma oração, tem que entender que aquele que é a oposição pode seguir de lado para atacar aquela pessoa que provavelmente estará em frente para orar para si, ou para orar por si. Mas nós agradecemos a Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é que prepara-nos a mesa, o banquete, em frente dos nossos inimigos. E a bondade do Senhor, o amor dele, ficam conosco enquanto nós estivermos vivos. É o amor de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que nos guarda, é o amor de Deus que nos põe verticais em cada momento. Daí que nós titulamos a mensagem de hoje como a felicidade na vida com Deus. Porque quando nós estamos com Deus, tudo quanto acontece, nós damos glórias a Ele. Porque sabemos que não há nada que pode acontecer se Deus não permitir. Tanto as coisas boas quanto as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. E se nós também estamos no propósito de Deus, estamos na presença desse Deus, não temos medo de nada. Tudo que vier, tudo que for acontecer, será por ordem do Senhor. E se nós também estamos na ordem do Senhor, haverá separação entre aquilo que é o plano satânico e aquilo que é o plano de Deus. Aquilo que é plano satânico para o povo de Deus não terá impacto em nenhum momento. Há coisas que Deus vai deixar com que aconteçam na nossa vida para que sirvam de promoção. Eu quero que entenda bem essa parte aqui. Há coisas que Deus vai deixar acontecerem na nossa vida para servirem de promoção. Nunca ninguém vai dizer que há promoção quando vive numa sociedade em que todas as pessoas estão na mesma hierarquia. E essa sociedade também é que duvidar nela. Porque tudo tem que ter hierarquia para ter um comando, ter ordem e ter trabalho. Onde não há hierarquia, praticamente não há trabalho. Para haver trabalho, tem que haver quem controla esse trabalho. Tem que haver um plano prévio. E Deus é organizado. Ele tem plano para com a humanidade. E Ele coloca, a priori, uma hierarquia. E o diabo conhece o plano de Deus. Ele sabe quando Deus está para enviar uma bênção para si. Ele vê. E para lhe tirar da presença de Deus, o diabo vem de mansinho. Ele pode atacar o irmão para começar a murmurar. Pode atacar o irmão para lhe tirar da presença de Deus em função à sua falácia. Porque muitas vezes nós podemos dizer que estamos na presença de Deus, enquanto aquilo que falamos não mostra a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que nós pensamos, muitas vezes, pode também não mostrar a presença de Deus na nossa vida. A nossa vida e a presença de Deus tem que ser demonstrada por nosso modo de agir,
pensar, olhar, entender e decifrar. Tudo isso mostra o pacote que é a presença de Deus na nossa vida. E Davi nos ensina aqui que o Senhor prepara a mesa diante dos inimigos. O Senhor não vai em nenhum momento separar a si daqueles que te atacam. Ele vai separar por meio de uma glória invisível. Mas ele não vai construir um muro visível, não. Mas ele, como Deus, como Senhor, ele vai colocar uma glória para separar a si daqueles que te atacam. Tão somente não tema, confie no Senhor. Creia que Ele é capaz de te livrar de qualquer situação. Repito, o Senhor pode te livrar de qualquer situação. Não importa o tipo, não importa a natureza, não importa a grandeza. Tudo quanto vier é que está reduzido a nada para si por causa do Deus que está na sua vida. Então somente creia e confie, porque esse Deus nunca perde em batalhas. Ele nunca entra como experiência. Ele sempre é e será vencedor nas nossas vidas. Por isso que nós dissemos, a felicidade na vida com Deus é um pacote. Nessa mesma felicidade da vida com Deus, nós encontramos doenças, encontramos tribulações, encontramos ataques, encontramos até em algum momento o que aconteceu com os filhos de Israel, em que eles chegaram numa situação em que não viam mais areia em frente deles, mas porém por detrás eles ouviam o inimigo a aproximar. Só estava o mar pela frente, mas Deus, que é o Deus dos impossíveis, Ele abriu para que houvesse caminho aonde não havia o caminho. Ele comandou para que o caminho se abrisse aonde o homem não era capaz de fazer o caminho. Então, não olhe para a situação que está à sua frente. Olhe para o Deus que está na sua vida. Glórias a Deus. Não calcule a sua vitória em função daquilo que o seu olho vê, mas calcule sim em função daquilo que a sua consciência com Deus te diz. A sua maneira de viver com Deus. Seja feliz em tudo. Não murmure. Não importa a situação que vier. Não importa a situação que for colocada em sua frente. Então somente, meu querido, sinta-se feliz com Deus, na presença de Deus. Porque Ele disse, não vos deixarei sozinhos, enviarei-vos o outro Consolador. Esse Consolador o mundo não vê, não conhece, mas Ele está conosco. Então nas nossas situações todas, temos que estar felizes com Deus, porque nós temos um Consolador, o Espírito Santo. O mundo não vê, não conhece. Os seus prevaricadores, os seus inimigos não conhecem. Eles não podem ver. Se vissem, se conhecessem, não aproximariam. Mas eles não veem, eles não conhecem. Mas eu quero lhe garantir que a palavra de Deus nos diz que Ele está conosco e estará conosco para sempre. Glórias a Deus. Vamos ver também Tiago 1, versículo 2. Vamos saltar um pouco, vamos ler 2 e 3, 4, depois saltamos para o versículo 12 e assim continuamos o consumo da palavra de Deus. Tiago 1, o título diz na minha Bíblia, acerca das provações e tentações. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Vou repetir o versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Glórias a Deus. Davi nos ensinava aqui acerca da presença de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O conceito da palavra nada é quando nós formos a fundo para perceber, vamos entender que nela existem coisas boas e existem também
coisas más. Mas ainda lá, quando líamos o Salmo 23, nós percebemos que Davi diz que o Senhor prepara-nos a mesa diante dos nossos inimigos. Entretanto, ainda que exista a palavra nada nos faltará, significa que também vamos entrar em tentações, vamos entrar em tribulações, vamos passar por aflições. Pode sublinhar na sua Bíblia a palavra passar. Passar não é um estágio de nós estarmos ali paralisados. Não. Porém, pode existir momentos em que possamos ser paralisados, mas estamos de passagem. Vamos passar por tribulações, podemos passar por tentações, podemos passar por outro tipo da inércia que Satanás for a colocar em nossa frente. Mas aqui o Tiago aparece para nos dizer: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, o fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Glórias a Deus. Nós temos que estar felizes com Deus quando nós passarmos por todo o tipo de aflições. Todo tipo. Porque essa mesma aflição, ou essas mesmas aflições, nós vamos passar, mas quando estivermos passando e vencendo, nós estamos retendo outro atributo aqui, que é a perseverança. Quando nós lutamos contra as aflições e vencemos, Deus nos mostra, olha, nós vencemos porque lutamos com Ele, lutando, estando com Ele, não lutamos contra, lutamos com Ele contra as aflições, e Ele, por causa dessa vitória, nos dá uma sabedoria plena. Qual? Perseverança nas nossas vidas. Para nós sabermos que esta mesma perseverança vai produzir algo brilhante para o amanhã. Qual? Vamos passar a experiência para outros. Nós vamos ganhar mais fé, mais consistência na nossa fé. E vamos também ser corretos e maduros, não falhando em nada do que vier à frente, daquilo que nós passamos. É lógico. Quando nós passamos por uma certa aflição, quando nós passamos por uma certa perturbação espiritual e Deus nos concede a graça de ultrapassar, Ele produz em nós a perseverança e o ensino retido para que não voltemos a falhar na mesma situação. Glória a Deus. Deus não nos garante em nenhum momento aqui que não vamos ter aflições. Não. Mas ainda que entremos nas aflições, temos que ser pessoas felizes com Deus. A aflição na sua vida não deve representar uma derrota, mas sim deve representar uma promoção. Há quem vai me perguntar: como vou dizer que eu estou sendo promovido enquanto estou sendo tentado? As Escrituras vão lhe ensinar. E nós vamos ler, Deus vai nos também capacitar para que possamos saber explicar isso. Versículo 12, ainda aqui em Tiago 1, 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Glórias a Deus. Seja feliz quando estiver nas aflições. Continue sendo fiel, porque depois você receberá o prêmio da vida eterna. Lute, persevere. Não perca o foco, não perca a fé. Não entenda como se Deus estivesse tentando você.
Porque a Bíblia nos ensina que Deus não tenta a ninguém por aquilo que é mau. E Ele também não é tentado. Por quê? Porque o nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Quando nós entrarmos nas tentações, temos que pedir a Deus a graça de conseguirmos a mesa, porque a mesa é servida diante dos nossos inimigos. Então, a mesa será servida nas aflições. Você será declarado vitorioso, embora o mundo te condene. Você será declarado vencedor, embora o mundo pense que você está derrotado. Você será considerado com alta, ainda que se diga que está de baixa em algum leito hospitalar. Você será considerado como um rico no meio daqueles que dizem que você é paupérrimo. Glórias a Deus. Mas isso tudo só vai acontecer se você resistir nas tentações. Isso só vai acontecer e vai se manifestar na sua vida quando o irmão ficar firme nas tribulações. Saiba que está passando por tribulações. Não diga nunca que eu estou em tribulações. Não, está passando por tribulações. E cada ponto que está passando é um teste do seu exame futuro. E Deus garante a sua vitória. Ele garante conceder-te a vida eterna. Glórias a Deus. Essa aqui é a felicidade da vida com Deus. Essa vida é um pacote, onde nós encontramos tudo lá. Nós encontramos coisas boas e encontramos também coisas más. Encontramos tribulações e encontramos momentos difíceis. Mas temos que também sermos felizes continuando com Deus. E nunca renunciarmos, porque Deus está lá. Quando Ele disse, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não separou os momentos. Não disse, em momento da aflição vou te abandonar. Antes, pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo e eu venci o mundo. O que significa que pode entrar em tribulações, mas com Deus você é um vencedor. Porque segue a quem foi tentado e venceu. Entretanto, meu querido, não se sinta sozinho nunca, porque Ele está conosco. Disse, não vos deixarei sozinhos, eu vos enviarei o outro Consolador, que o mundo não vê, não o conhece, mas Ele está convosco. O Espírito Santo está em seu redor. Desde o momento que o irmão esteja na presença desse bom Deus, e não se sinta sozinho, isolado, não. O Espírito do Senhor, que pairava sobre a terra antes da criação de todas as coisas, Ele está consigo. Jesus te ouve, Ele te vê. Não se sinta abalado. Lute contra as aflições, continuando fiel a um único Deus. Não misture. Não procure ter algum espírita. Não procure consultar a quem quer que seja, porque você tem um Deus grande. Isso que é felicidade. Isso é que é também fidelidade. Nas tribulações é onde se extrai o cristão de verdade. Porque todos podem dizer que são de Cristo quando as coisas andam bem. Todos podem dizer que seguem a Jesus quando as coisas de fato estiverem bem. Mas queremos saber, no dia da tribulação, qual é o Deus que chama? Será que continua a chamar o mesmo Deus? Se sim, está aqui no versículo 14. E vamos ler. Ainda em Tiago 1, vamos ler agora, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando atraídas e engodadas pelo seu próprio mau desejo. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra aqui que as tentações em algum momento, embora a Bíblia coloque tudo no resumo, ela diz, mas as pessoas são tentadas quando atraídas
e engodadas pelos seus próprios maus desejos. Quando a pessoa tem um mau desejo, ela é atraída por esse mau desejo, para um tal bem que esteja provavelmente em sua frente. E esse mesmo mau desejo, ele quando o atrai para lá, ele vai fazer com que peca. E o pecado vai gerar. E quando o pecado fica maduro, ele gera a morte. Nós sabemos, a Bíblia nos diz claramente, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós não corremos para a morte, não corremos para o pecado. Não devemos correr para tudo aquilo que é atrativo aos olhos. Mas temos que perguntar ao Senhor, qual é que é o plano dele para conosco diante daquelas coisas que nós vemos. Porque as tribulações fazem parte do nosso curso de chamado para servir a esse Deus. Mas nós não devemos ir somente para aquilo que se apresenta à nossa frente, só porque está à frente. Temos que pedir o discernimento do Espírito de Deus. Temos que pedir o guião, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus, para nos mostrar se é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que seguir, estaremos de facto no caminho certo? Se sim, vamos seguir. E vamos escapar então dessa atração enganosa do diabo, para que nós não andemos pelos nossos próprios desejos. Porque nós somos que nem empregados. Os empregados, na sua área laboral, não devem fazer aquilo que lhes agrada, mas sim devem fazer aquilo que foi estruturado no plano inicial do seu trabalho. Porque o topo vai exigir com que a hierarquia cumpra aquilo que previamente foi traçado. Então, a Bíblia aqui nos mostra que as pessoas são atraídas quando seguem os seus próprios maus desejos. Isso puxa as pessoas para um desejo mau, e nesse mesmo mau desejo vai nascer o pecado. E o pecado, quando maduro, gera a morte. Nós damos a Deus, porque Ele nos diz, não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo aquilo que é bom, que é perfeito, vem do alto, vem de Deus, o Pai das luzes, donde nele não há sombra de variação. Porque se houvesse sombra de variação, isso causaria a escuridão. Então nós temos sempre que pedir o entendimento de Deus, que é o Pai das luzes, para nos clarificar se o que estivermos a ver à frente, de facto vem de Deus ou não? É o seu próprio caminho ou não? Será o meu desejo ou é o plano de Deus? Aí vamos ter como resposta a felicidade da vida com Deus. Ainda que entremos de forma involuntária numa tribulação, temos que saber, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele guiar-nos faz em verdes pastos. Ele vai controlar o curso da nossa vida e vai nos dar sempre a felicidade na vida com Ele. Ainda que o irmão seja atribulado, seja feliz com Deus. O irmão pode ser tentado, seja feliz com Deus. Pode ser acusado, seja feliz com Deus. E saiba que tudo o que é bom e é perfeito não espera desta terra, deste mundo, porque vem do alto. E só vai descer para aquele que está no plano de Deus, segundo os desígnios de Deus. Pode ser acusado, pode ser apontado negativamente, podem falar o que entendam, o que queiram falar, por si ou de si. Creia em Deus, olha para o Senhor, porque aquilo que é bom, aquilo que é perfeito não há de vir dos homens, mas sim, descerá de Deus. Ele só vai dar aos homens que são de Deus. Claro, esses homens que serão de Deus ou que são de Deus não vão falar mal de si. Se virem porventura algum erro na sua vida, eles vão orar consigo, vão orar por si, vão lhe assegurar e vão lhe apoiar para que volte para o caminho de Deus, para que não seja engodado por seus desejos. Porque os seus próprios desejos podem nascer por causa dos seus olhos. E lógico, quando você é atraído para o pecado, aí nasce o pecado e em seguida a morte pode lhe flagelar.
mas nós lutamos para o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O que nós queremos é que a graça de Deus nos cubra, nos ensine. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, mas sim, temos que estar na vontade de Deus. Porque Ele sempre faz com que nós nasçamos de novo por causa da sua palavra. A cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, nós entramos no novo nascimento. Nós entramos numa nova era, porque a palavra de Deus nos rejuvenesce. A palavra de Deus, ela cria um novo ser na nossa vida. Ele reestrutura-nos segundo o plano de Deus. Glórias a Deus. Queremos louvar esse Deus, porque nós vimos que estamos numa terra onde o trono de Satanás está. E quando os filhos de Deus vão se apresentar a Deus, temos que entender que há tribulações. Quando alguém decide servir a Deus, o diabo se levanta. Olha para a sua família. Deus, quer alguém que tome uma decisão. Mas quero aqui, meu querido, te dizer uma coisa que é certa e sempre terá que acontecer. Quando você se levanta como um ícone na presença de Deus para servir a Deus, o diabo também vai se levantar contra você. Mas não tema, tenha bom ânimo, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. Você não estará sozinho, não vai enfrentar nenhum mal sozinho. Esteja somente na vontade de Deus. Esteja do lado de Deus. E Ele vai lhe mostrar o que é a felicidade real com Ele. E quero aqui dizer mais uma vez que essa mesma felicidade em Deus ou com Deus é um pacote. Onde você vai ser picado, vai ser mordido por escorpiões, você vai ser cortado por facas, você vai ser injuriado, meu irmão. Mas seja feliz, porque Jesus nos promete felicidade e vida eterna. Com Deus, você nunca será vencido. Com Deus, você nunca será desmoronado. Ainda que o seu corpo apodreça, como aconteceu com Jó. Mas nós lemos e encontramos uma força que nos diz que, de facto, é possível. Porque Jó foi persistente. Ele resistiu perante os amigos que lhe aproximaram e aconselharam negativamente. Ele resistiu. Os amigos aproximaram e condenaram a Jó. Ele resistiu. A esposa aproximou e disse a Jó: insulta esse Deus, renuncie a esse Deus e morra. Mas Jó, ele esteve sempre na presença de Deus, sabendo que a vida com Deus é um pacote. Ele pergunta para a esposa: quem te disse que nesta vida nós vamos viver para coisas só boas e as más serão para quem? Isto é, quando acontece alguma coisa má na nossa vida, não vamos olhar para aquela coisa como uma tentação. Vamos olhar para esse ataque, vamos olhar para essa tribulação, vamos olhar para essa tentação como uma promoção. Não vamos olhar para aquilo como algo que nos venha destruir. Não, o nosso Deus está acima daquilo que vem à nossa frente. Então, nós vamos olhar para isso como promoção. E temos que cantar vitórias no momento da tribulação. Porque Deus quer fazer algo diferente na nossa vida. Amém. Vamos ler João 6, versículo 65. João 6, versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glórias a Deus. Jesus, quando ensinava os seus discípulos acerca de como viver para alcançarem a vida eterna, muitos deles acharam que aquilo era muito difícil e era impossível que eles pudessem viver daquele modo.
E, de facto, por isso que a Bíblia diz aqui, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não for enviado por meu Pai. E, por isso mesmo também, muitos discípulos recuaram. E ele perguntou para os 12, querem ir embora vocês também? Vocês também querem me abandonar? Sábia palavra de Pedro, cheia do Espírito Santo de Deus. Ele responde para Jesus, aonde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra da vida. Glórias a Deus. O que significa que não há nenhum sítio onde nós possamos ir, porque Jesus tem, de fato, a palavra da vida eterna. Pedro, quando disse isso, era o mesmo que dizer, Senhor, venha o que vier, nós estaremos aqui, não vamos renunciar à sua palavra, porque só mediante essa nossa persistência em si é que nós podemos ter a vida eterna. Meu querido irmão, você vai ser atribulado, sim, mas Deus sabe. Ele diz em Apocalipse 2, versículo 13, eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. O diabo está neste mundo, ele tem o seu trono neste mundo, Deus sabe. Mas, meus queridos, não vamos nos cingir a isso, vamos olhar para a cruz. O nosso poder vem do Senhor, a nossa força de vencer vem de Deus, que não perde em batalhas. A nossa força de lutar não vem de nós, mas vem de Deus, que nos chamou para nós seguirmos o seu plano segundo o beneplácito do seu poder. Não estamos a fazer o nosso próprio trabalho, mas estamos a fazer o trabalho que nos foi incumbido por Deus, credenciados por Deus, para cumprir uma missão divina. E Deus não nos vai mandar aonde Ele não providencia a glória de Deus. Ele se nos manda para executarmos uma tarefa, é que previamente Ele limpou o território. Mas não vamos também deixar de sermos tentados. Vamos ser tentados, como a própria palavra diz, tentados, mas não destruídos. Atribulados, mas nunca derrotados. Porque nós estamos no plano de Deus. O diabo tem o seu trono aqui neste mundo, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que quero dizer também que pode vir alguém e dizer, olha, eu preciso de uma oração. Pode vir alguém e dizer, eu não durmo, eu preciso de uma libertação. Peça a Deus para que te oriente como agir nessa situação. Pode-se dar o caso de o diabo estar de lado. Nós aprendemos, é um aprendizado direto. Nós vimos quando o nosso mentor, antes de ser apóstolo Jack, quando era senhor Agostinho Jack, quando foi a libertação do profeta T.B. Joshua, os demônios seguiram. Quando nós assistimos o vídeo, o diabo diz, ele queria atacar o homem de Deus. Mas o senhor Agostinho, quando ia à sinagoga, queria libertação, não queria atacar o profeta T.B. Joshua. Mas o diabo estava lá, por detrás, tinha outro plano omisso contra o homem de Deus, querendo usar o corpo do senhor Agostinho. Louvamos a Deus porque o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, ele estava coberto de poder. Está coberto de poder. Que foi possível tirar o senhor Agostinho e transformar em apóstolo Jack. Hoje nós estamos aqui nessa igreja por causa dessa mesma libertação. E louvamos a Deus por causa disso. O que significa aqui? Sustenta, aliás, aquilo que eu estava dizendo. Quando os servidores celestiais, eles chegaram a Deus. João 1, versículo 6. Eles chegaram a Deus, foram se apresentar diante de Deus. No meio deles estava também Satanás. No versículo 7, Deus pergunta, de onde vens? Ele diz, venho do mundo. Por isso que nós lemos antes, Apocalipse. Nos diz que o trono de Satanás está neste mundo. Ele sabe, Deus, que nós vivemos neste mundo onde o trono de Satanás vive. Mas temos que ser fortes de modo a vencer. Ele pergunta a Deus, de onde vens? Ele diz, venho do mundo. De onde tem estado
a pairar. Conhece o meu servo Jó, homem reto e temente a mim. Disse, não será porque você lhe cerca de riquezas? Deixa que eu atribule a ele, para ver se ele de facto vai continuar sendo fiel e servindo a si. Veja, meu querido irmão, um grande ensino podemos extrair daqui. A sua fé não deve ser baseada no material que te rodeia. A sua fé deve ser uma fé consistente na palavra e presença de Deus. Que a sua fé não seja também representada por aquilo que te rodeia. O diabo perguntou para Deus, pediu para Deus, deixe-me eu atribular a Jó com toda a riqueza que ele tem e ele perca tudo se ele não vai te renunciar. Louvamos a Deus porque ele confiou sempre nos seus servidores. Ele disse, vá, toca tudo, mas não toque na vida dele. E o diabo desceu, tocou tudo que estava ao redor de Jó. O que nós dissemos previamente. Jó perdeu tudo, mas manteve a sua fé. Meu querido, aceita perder tudo, porque também veio ao mundo sem nada. Mas guarda a sua fé. Seja perseverante. Não recue por causa dos ataques que estão ao seu redor. Podem levar tudo, mas a fé não permita que te tirem. Aquilo que você vai perdendo ao longo do tempo, se for plano de Deus, aceite. Mas nunca aceite perder a sua fé. Porque isso é que te vai dar a graça de entrar para a vida eterna. É uma parte das tribulações que o irmão pode passar. É uma parte das tribulações que o irmão poderá estar a enfrentar. Uma provação, mas para uma promoção. Eu digo que a tribulação, quando ela vem, produz perseverança. E essa perseverança também produz cada vez mais uma consistência do conhecimento desse Deus. O exemplo de Jó, ele perdeu 6 filhos que tinha, perdeu toda a riqueza quanto tinha. Mas a glória de Deus nos diz, Jó teve outros filhos e teve mais riqueza ainda depois da tribulação. Por quê? Porque mesmo na tribulação, Jó não renunciou à força de Deus. Meu amado, você que está na cama e não tinha como se levantar, estava estatelado, não tinha forças para vencer. Eu quero aqui dizer que Jesus venceu por si. E por estar unido com Jesus, o irmão é mais que vencedor. Você, meu querido irmão, que estava numa situação de pobreza extrema, desempregado, e dizia que é por causa deste momento atípico. O momento atípico pode ser uma oportunidade para si, por estar com Deus. Este momento é o momento em que Deus poderá te exaltar cada vez mais, mas esteja com Deus. Não renuncia, é a palavra de Deus. Não renuncie à presença de Deus, porque Ele, Deus, tem um plano para a sua vida. Então somente seja perseverante, porque isso vai produzir uma fé consistente. Se estava doente, vamos orar. A Bíblia é clara. Ela diz que para todos que eles estão doentes, tragam aos presbíteros da igreja. Vão ser ungidos com óleo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. Não estaremos aí perto de si fisicamente para lhe ungir com óleo, mas a distância não é barreira. Através deste ponto em que nós nos encontramos, nós vamos orar consigo. E Deus, que é Deus, Ele vai fazer com que o Espírito Santo de Deus restaure a sua vida. Nós dissemos a ti, Satanás, solta essa alma agora, em nome de Jesus. Solta essa alma, Satanás, em nome poderoso do Senhor Jesus. Qualquer poder, qualquer espírito mau, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Saia desse corpo, saia dessa casa. Em nome de Jesus, abandona esse território. O fogo do Espírito Santo penetra agora. A restauração. Não importa a natureza da doença. Não importa a natureza do vírus que atacava. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Solta agora. Em nome de Jesus. Todo julgamento negativo que caia por terra agora. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Receba a graça de Deus. Receba a libertação agora. Receba a salvação. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Transformação.
bênção sem medida, bênção sem medida. Todo espírito que estava ao redor, que não comunga com o nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba graça agora, receba paz, receba salvação. Seja perseverante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qualquer doença no seu sistema, nós repreendemos agora. Qualquer comida do inferno, qualquer poder e autoridade satânica, que caia por terra, em nome de Jesus. Caiam por terra agora, em nome de Jesus. Solta esses territórios, na cama, no quarto, no quintal, em nome de Jesus. Nós dissemos graça e paz. Receba a graça, receba o livramento, receba o emprego agora, receba novas oportunidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Novos contratos, novos horizontes, em nome de Jesus. Receba a graça de servir a Deus fielmente, em nome de Jesus. Que o seu coração se abra e que a palavra de Deus habite em si, hoje, amanhã e todo sempre. Amém. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém.